Oi, turma. Do livro Os Exilados da Capela, Edgar Armand, no capítulo 3, os 3 ciclos. Para melhor metodização do estudo que vamos fazer deste tão singular e interessante assunto, julgamos aconselhável dividir a história da vida humana na Terra em 3 períodos ou ciclos, que, muito embora diferentes das classificações oficiais, nem por isso, todavia, representam discordância em relação a elas. Adotamos uma divisão arbitrária, unicamente por conveniência didática, segundo um ponto de vista todo pessoal. É a seguinte: primeiro ciclo começa no ponto em que os prepostos do Cristo, já havendo determinado os tipos dos seres dos 3 reinos inferiores e terminado as experimentações fundamentais para a criação do até então hoje misterioso tipo de transição entre os reinos animal e humano, apresentaram como espécime padrão adequado às condições de vida no planeta esta forma corporal crucífera, símbolo da evolução pelo sofrimento que, aliás, com ligeiras modificações se reflete no sistema sideral de que fazemos parte e até onde se estende a autoridade espiritual de Jesus Cristo, o sublime arquiteto e divino diretor planetário. O ciclo prossegue com a evolução no astral do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, depois com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etnográficos na terceira e na quarta, com a migração de espíritos vindos da capela, corrupção moral subsequente e expurgo na terra, com os cataclismos que a tradição espiritual registra. No segundo ciclo, inicia-se com as massas sobreviventes desses cataclismos, atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e termina com a vinda do Messias Redentor. Terceiro ciclo começa no Gólgota, com o último ato do sacrifício do Divino Mestre, e vem até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio, em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá novo expurgo, que é o predito por Jesus nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João no Apocalipse e confirmado pelos emissários da terra na terceira revelação, época em que se iniciará na terra um período de vida moral mais perfeito para tornar a realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. Então, nessa parte aqui ele divide, né, a terra em 3 ciclos. Né? Primeiro, ele coloca aqui que são aqueles que já existiam na Terra, a raça primitiva que existia na Terra, né? Seres que estavam aqui vivendo de uma forma como se fossem animais, aquele estado entre a evolução humana, né? Que tem na ciência física dizendo que nós saímos do estado animal para o estado hominal. Aí vem os exilados de capela, da capela, que já tinham conhecimentos tecnológicos, já tinham um certo avanço, né, científico, tal, mas faltava neles a moral. Por isso eles vieram para auxiliar os primitivos a se desenvolverem e com isso, essa solidariedade entre os mundos, um colabora para o progresso do outro. Vindo o Messias, propriamente dito, que é o nosso governador do planeta, Jesus, ali começa um ciclo que diz que vai terminar agora no terceiro milênio, né? Onde é a separação do joio e o trigo, aqueles que realmente conseguiram uma evolução espiritual permanecem no nosso planeta, já que ele vai se tornar de regeneração. Aqueles que não conseguem atingir esse grau evolutivo vai ser exilado novamente para um planeta. Algumas dicas, né? Alguns vídeos, alguns estudos indicam que vai ser para o planeta Quiron. É para lá que serão exilados aqueles espíritos que não atingirem um grau evolutivo que o nosso planeta está atingindo. Então, nesses 3 períodos, né, esses 3 ciclos, ele resumiu todos os ciclos que foi feito pela divisão física, científica, física, humana, e também outras divisões que outras pessoas, outros estudiosos fizeram. Ele falou, eu vou simplificar aqui. Então, respondendo, inclusive, algumas pessoas que me questionam, né? Ah, vai pegar um livro do Allan Kardec para estudar, né? Esses livros, assim, feitos por intuição, por base, eles não querem dizer nada com nada.
até agora eu não vi ele sair de dentro daquilo que o Allan Kardec diz na sua obra da Gênesis, na sua obra do Livro dos Espíritos, o céu e o inferno. Então, até aqui ele está seguindo praticamente aquilo que a doutrina espírita nos diz, né? E quando ele citou naquele capítulo que eu fui buscar, lá Caminho da Luz, do Emmanuel, né? Para esmiuçar um pouco mais o conhecimento, eu também não vi ele sair de dentro da base da doutrina espírita. Portanto, eu continuo ainda acreditando que esse livro tem muito a colaborar com a gente, com o nosso conhecimento, facilitando o nosso aprimoramento, facilitando, né, o nosso desenvolvimento em relação a algumas coisas que às vezes parece ser tão distante, né, de poder conhecer, de poder entender, e ele está trazendo com umas palavras mais simples, de uma forma mais próxima do leitor, né, condições de entendimento dessa evolução planetária. Pelo menos, eu estou gostando muito da obra.